Salve galera! Sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do podcast Outline Sports. Eu sou o Rodrigo Menezes. Hoje vamos continuar a falar das divisões da NFL, né? A tradicional série de divisões da NFL que a gente fez ano passado. Acertamos alguns, né? O Marcelo cravou Cleveland Browns 11-5, acertou, mas aí também, né, quando a gente foi falar de Cowboys e Eagles, a gente deu cada furada que olha. Mas a gente, né, a gente não aprende com erro, a gente gosta de passar vergonha, a gente vem aqui dar nossa cara a tapa de novo e vamos acertar. Dessa vez, mais do que errar, se Deus quiser, né? Mas antes de a gente começar a falar da NFC South, do atual campeão do Super Bowl, deixa eu apresentar meus colegas aqui. Marcelo Camin, seja bem-vindo. Fala galera, valeu Rodrigão. A gente acerta, a gente erra. Quem sabe ano que vem a gente faz um vídeo exclusivo de reacts. Aí é legal, né? Tá na moda reacts também. Então... Não, só vai ter. A gente vai acabar rindo de nós mesmos, não é legal, não, isso daí, entendeu? É bacana, é bacana. Valeu, galera. Seja bem-vindo também, Vini Figueiredo. Boa noite a todos os amigos. Essa divisão tão querida por todos nós, por termos um torcedor desse quarteto aqui. E toda divisão que tem um torcedor, a gente realmente tem um carinho especial pela famosa zoeira, né? Então vamos para ela hoje. Exatamente, até mesmo por isso que eu deixei ele por último, para ele já se acostumando com a posição que o time dele vai ficar nessa temporada. Seja bem-vindo, Marcão. Ai, meu filho, tomara que o Aaron Rodgers não vá mesmo para Denver, que aí a gente pode ser o último de cada uma das suas divisões. Pelo que está acontecendo, eu acho que só o Vini que está rindo por enquanto aqui nesse quarteto aqui, mas vamos torcer e... Bom, todo ano o meu time era o favorito da NFC South e se confirmou pelos últimos anos, e esse ano a gente vai ser a zebra. Vamos torcer e não querendo fazer referência àquelas zebras malditas que tanto prejudicam esse time maravilhoso da Louisiana. E pronto, começou a mania de Chorar antes de perseguição. começar. É incrível. Vai, vamos lá falar. Vamos falar do time mais fraco primeiro, vai. Não, Marcão, o Saints é por último. E só para deixar claro, hein, na minha divisão eu tenho o Raiders. Ih, mas Raiders. Olha, vamos falar disso. Vamos lá, Marcelo. Tomamos bronco ano passado, né, Marcelão? Tomamos bronco ano passado. Eu e o Marcelo tomamos bronco. Você não, Roma, nós tomamos. Tomamos. Mas tá bom, é bom, assim. A gente não vai agradar todo mundo, né? Torcedores de todos os times. Mas tá bom, a gente tá aqui para mostrar a nossa opinião. E vamos lá, vamos falar dessa NFC Sul. Só para lembrar também a todos, a gente ranqueou para falar das divisões conforme aproveitamento de vitórias ano passado. Então, a NFC Sul é a nossa quarta, aí pior, digamos assim, com 50% de aproveitamento. E dentro da divisão, a gente vai falar do último time para o primeiro time, para o campeão da divisão. Então vamos começar aqui falando dos times da NFC Sul, começando pelo Atlanta Falcons, que ano passado teve 4 vitórias e 12 derrotas. Eu vou passar direto para o Rodrigão aqui, porque Atlanta Falcons, minha visão, ele está num momento de reconstrução. Perdeu o Julio Jones, fez uma troca aí do Julio Jones com o Titans, não renovou com o Todd Gurley, mas também não estava correndo tão bem com a bola esse running back e tudo mais. Mas tem algumas peças interessantes, né? O QB ainda está lá, o Matt Ryan, tem o Calvin Ridley, tem o AJ Terrell, que foi draftado ano passado, é um prospecto muito bacana, e teve um draft relativamente interessante, né, Rodrigão? Você acha que a escolha aí, a quarta escolha com Kyle Pitts, supre Julio Jones ou não? Eu acho assim, o draft do Falcons foi sensacional, foi um dos melhores da liga, na minha opinião. Mas acho que o Kyle Pitts não supre o Julio Jones. Ele se coloca numa situação, numa posição em que o Falcons teve uma carência gigantesca depois da saída do Austin Hooper, que é a posição de um tight end que recebe bastante passes, que consegue bloquear bem, mas também aparecer muito e ser decisivo no jogo aéreo, abrindo espaços, fazendo umas rotas interessantes, rotas de segurança e tudo mais. Então, eu acho que o Kyle Pitts chega, um acréscimo assim sensacional para esse time,
que teve carências no jogo aéreo na temporada passada. O Julio Jones, gente, aquilo que eu venho falando já há algum tempo, ele, infelizmente, a idade chega para todo mundo. O Julio Jones já não é um garoto, já vinha tendo dificuldades físicas. Então, assim, eu acho que o Kyle Pitts, novato, inexperiente, ele pode agregar mais do que o Julio Jones, lesionado, com problemas para conseguir estar em campo na temporada passada, conseguiu fazer, entendeu? Então, comparando a temporada passada do Julio Jones com o que eu espero do Kyle Pitts, sem dúvida nenhuma, acho que é um acréscimo para Atlanta. Eu acho que o jogo aéreo com wide receivers não foi um grande problema pro Falcons na temporada passada. Eu acho que realmente faltou aquele jogador de segurança, aquela válvula de escape nas situações mais complicadas. E o Julio Jones nem sempre era esse jogador, porque o Julio Jones geralmente era o cara mais bem marcado da equipe. E a gente viu o Calvin Ridley ser um cara que se tornou um cara bem marcado e apareceu melhor em situações de pressão do que o Julio Jones costumava aparecer também. Óbvio, o Julio Jones tem aquela coisa do joga no alto que o cara vai lá, pega, desce com a bola, né? Então, isso era um grande fator. Mas acho que, em termos de wide receivers, o Falcons não vai sentir tanta falta do Julio Jones. Então, eu enxergo assim, com o Kyle Pitts chegando, esse ataque ganha. Agora, precisa achar uma solução melhor para o jogo corrido. Todd Gurley não foi solução. Todd Gurley tem problemas físicos sérios. Há grandes dúvidas se ele consegue retornar para a NFL, e se retornar vai ser como segunda ou terceira opção. Ele não volta mais como principal jogador. E o Falcons deveria ter entendido. Ele assinou o Todd Gurley. Não, acho que não. Não, ainda não. Com o Falcons, não. Não, com o Ele tá Falcons sem não. clube. Acho que vou já conferir aqui. Acho que ele assinou com algum clube essa semana. Vê porque a gente está gravando no dia 25 de julho, então capaz até de ter algum jogador que a gente fale que apareça uma novidade aí. A gente já fez o programa sobre a AFC Sul e não tinha Anthony Miller no Texas, né? Então dê um desconto aí pra gente se quando esse programa for pro ar já tiver tido alguma novidade, mas de qualquer forma, o Todd Gurley ele não era a solução para a primeira running back para o Falcons, e o Falcons deveria saber, ele tem um problema de artrite no joelho, isso para a idade dele é complicadíssimo, requer muita fisioterapia e dificilmente o jogador... Artrite é uma doença, é uma patologia que é difícil de curar, ou de você conseguir driblar, né? Porque praticamente não tem cura. Então, cara, um jogador bichado, e não é de um termo pejorativo, mas ele é bichado, ele tem problemas físicos e não, então seria complicado para Atlanta. Mas assim, cara, eu acho que no geral o draft da equipe foi muito bom. Eu acho que o Rich Grant saiu na posição 40, é uma grande escolha do Falcons para a posição de safety, que a defesa de Atlanta era o grande problema desse time, né? Uma defesa que quase não para ninguém. Então, sim, fica difícil você ter um ataque que já não tem um jogo corrido bom, você já tem o Matt Ryan mais velho, que não consegue fazer aquele mesmo nível de atuação, e a sua defesa não consegue parar ninguém, sabe? Então fica complicado. Eu acho que, olhando só, analisando o draft, eu deixo pro o Marcão ou o Vini analisarem o free agency também, mas analisando o draft, cara, foi o Rich Grant e o Darren Hall são duas excelentes escolhas aí para uma defesa tão fragilizada nas últimas temporadas. E também na linha ofensiva, Jalen Mayfield, Drill Dalman, são caras que, beleza, saíram mais adiante no draft, né? O Mayfield na terceira rodada, e o Dalman na quinta rodada, ou na quarta rodada, agora não estou lembrando aqui, mas assim, são jogadores que saíram escolhas mais adiante e que, ok, talvez não sejam os melhores e tal, não sei o quê, mas podem acrescentar bastante para essa linha ofensiva que sempre foi um problema de Atlanta nos últimos anos, né? A gente viu uma linha ofensiva que não protegia a quarterback, que não protegia o jogo corrido. Então, eu acredito que a Atlanta, em termos de draft, deu um salto adiante em relação ao que a gente viu na temporada passada. Somado a isso, o Atlanta tem o terceiro calendário mais fácil da NFL, baseado na campanha dos times da temporada anterior. Os adversários do Atlanta nessa temporada tiveram média de 45,4%. Então, acho que a gente pode ver Atlanta aí próximo das 7, 8 vitórias por conta de calendário mesmo, de dificuldade, acho que um time que evoluiu. A gente tem o caso, e aí não é provocação, Marcão, mas a gente tem o Saints, que é um time que sem Drew Brees não tem aquela mesma força. Então,
o Saints pode deixar umas vitórias aí escaparem, acabar entrando na briga. A Atlanta pode ganhar de New Orleans. Acho que são times hoje que são relativamente equivalentes. Então, a gente pode ver a Atlanta aí conseguindo mais do que as 4 vitórias. É o que eu espero. Acho que é um time que melhorou bastante da temporada passada para essa. Boa, Rodrigão. Chamando também os nossos outros amigos aqui, como eu comentei antes, eu vejo o Atlanta Falcons como um time em reconstrução, e isso pega muito, inclusive, no corpo diretivo, né, no head coach, um coordenador ofensivo e tudo mais, tanto que Dan Quinn foi demitido ano passado pela maravilhosa temporada que ele fez. E agora temos Arthur Smith como o primeiro ano aí na temporada de 2021, head coach do Atlanta Falcons. Vini, o Rodrigão comentou que tem um ataque bem interessante, com peças muito boas, o Atlanta Falcons. Só que a defesa também não foi muito boa. Na verdade, foi a pior defesa aí o ano passado da NFL. Arthur Smith, ele tem uma mentalidade um pouco mais defensiva. Você acha que ele consegue dar uma equilibrada aí nesse jogo? Eu tinha até separado esse tópico do Arthur Smith e complementando um pouquinho com a free agency do Falcons, né? Mas acho que o Falcons se enquadra na situação de a gente ver um time que há quanto tempo? Faz 3 temporadas, estava disputando 5 já, né? 5 temporadas, estava disputando o Super Bowl. E que foi um time que veio... Você olhando o Falcons, claro, existem as mudanças de peças e tudo mais, mas aquele time que o Falcons tinha montado, onde a gente teve uma temporada do Matt Ryan MVP, e, assim, a minha impressão era que era para ter durado mais. A estrutura que você monta para chegar nesse nível não é para você brigar só um ano, né? A gente não sabe efetivamente o quanto aquela derrota de forma tão uma forma tão impactante assim, que virou até meme, né? Verbo. Virou meme. Atlanta falconizou. Exato. Até hoje, tanto tempo depois, nas Olimpíadas, o Rodrigo acabou de pontuar a data que a gente está gravando, e o time dos Estados Unidos perdeu hoje no basquete, e acho que estava ganhando até faltando 3 minutos do último quarto. E aí o pessoal já viu, a Atlanta falconizou. Então, assim, eu fico pensando que é frustrante para o torcedor também, né? Eu tenho um amigo de Twitter que é torcedor do Falcons, e assim, você vê, existia uma esperança de conseguir manter aquele momento, né? E a gente sabe que NFL é muito sobre momento, por mais tempo, e consequentemente as peças. Depois a gente viu o Falcons fazendo campanhas, essa última inclusive, muito complicadas. Eu não vejo, eu acho que vai melhorar o Arthur Smith assumindo a parte de defesa como head coach, né? Mas o time em todo, eu acho que o Falcons vem para uma projeção melhor do que teve ano passado. Mas não vejo ainda uma mudança considerável a ponto da a gente considerar que o Falcons vai sair da última posição na divisão. Então, você estava pegando os nomes da free agency aqui. Você teve adições, mas adições assim... Só separar aqui a abinha que eu estava aberta. Deixa eu aproveitar essa pausinha aqui para falar um pouquinho só é só ressaltar o seguinte: o Dan Quinn, ele era o coordenador defensivo da Legion of Boom. Foi ele o criador, o grande idealizador e engenheiro daquela Legion of Boom. Então, assim, eu acho que a questão em Atlanta não é uma falta de mentalidade defensiva como head coach. O Dan Quinn tinha essa mentalidade, era muito bom. Que eu acho assim, juntou 3 fatores importantíssimos depois daquela derrota. Primeiro, a saída do Kyle Shanahan, que o Kyle Shanahan era grandemente daquele ataque.
Então a saída do Shanahan deixa um gap que não foi preenchido até hoje. O ataque não conseguiu chegar perto de 80% do rendimento que tinha naquela temporada. Segundo fator, número de lesões. Por exemplo, Davonta Freeman foi o grande jogador do ataque naquele ano, que era um grande. Ele fazia mais ou menos o que o McCaffrey faz hoje. É um grande corredor e um grande recebedor de passes. E ele se lesionou na temporada seguinte, nunca mais foi o mesmo jogador. E vários outros jogadores do elenco tiveram a mesma coisa: lesões, e não conseguiram retornar. E o terceiro, me parece que em determinado momento o time parou de acreditar no Dan Quinn. Então eu acho que o que não deu certo para o Anthony Quinn pode dar certo agora, porque simplesmente resgata aquelas ideias. A visão que eu tenho é assim: eles estão resgatando as ideias que levaram o Atlanta àquele Super Bowl. Ponto. Entendeu? Eu acho que para mim é essa a leitura que eu estou fazendo. Não que precisava de uma leitura de um head coach mais com uma mentalidade mais defensiva para melhorar a defesa do time, mas sim do time acreditar no que o head coach está passando. Eu acho que quebrou-se uma confiança entre ambas as partes nos últimos anos, e que quando isso acontece pode ser o Bill Belichick da vida, que não tem como resgatar, não volta. Então imagina o Dan Quinn, né? Não, pode ser, até porque, de verdade, aí, pelos números mesmo, a defesa, né, do Atlanta Falcons foi a pior no pass rush. Então, o pass rush do Atlanta Falcons foi o pior o ano passado, e também teve a pior secundária. Eles receberam muitas bolas, né? Então, foi uma situação bem complicada disso. Cara, mas para resolver esse problema no pass rush, é por isso que a Atlanta fez a melhor contratação desse free agency. Trouxeram George Obina, e a gente sabe que Obina é melhor que o Eto'o. Então... Jesus. Não, olha, lógico, brincadeiras à parte, eu não vejo a off-season do Atlanta Falcons muito movimentada a favor dele, tá? A única peça que eu ressaltaria aqui foi a vinda do Mike Davis, né, o running back que veio do Panthers, porque quando o Christian McCaffrey se machucou, na minha visão, o Mike Davis até carregou bem o piano lá. Então, uma falta de running backs no Atlanta, não vou dizer que ele vai ser titular absoluto, mas pode ajudar um pouco mais esse ataque que tem boas peças, né? Eu ia pontuar que, assim, se a gente fosse listar a movimentação e também o Falcons teve um azar, né? Um dos jogadores que ele acabou contratando na Free Agents foi o Barkevius Mingo, né? Que também passou por vários times, mas também jogou no Colts e no Cleveland, e assim está envolvido numa situação muito complicada aí. Acredito que não vai jogar, e enfim, então já foi uma movimentação que acabou rendendo nada. Mas se você pegar, eu acho que as principais os movimentos mais impactantes seria o Cordarrelle Patterson, que é o wide receiver, né? Você pega o Mike Davis e acho que teve o Duron Harmon, que é safety, né? Assim, alguma dessas contratações você olha e fala, apesar do Harmon ser um veterano e acho que tem ainda bola para conseguir agregar, mas você consegue enxergar fazendo efetivamente uma diferença no time? Eu acho que não. Ó. Mas, então, assim, acho que esse ano o Atlanta, como falei, a Atlanta ainda fica ali na linha de baixo, brigando com outro time que a gente vai comentar depois aí, sobre qual vai ficar ali na... Carolina, né, querido? Carolina, né? Que é isso, filho? Carolina tá vindo bem, ó. Carolina tem Sam Darnold agora. Mas daqui a pouco a gente fala deles. Vai pro clubismo do Marcão agora para ele falar mal do Falcons. O que você acha, Marcão? O que você acha? Marcão, fala aí. Você acha que o seu time com James Winston ou Tyson Hill consegue bater o Atlanta Falcons? Não. Sabe o que eu acho? Agora falando, pensando até do jeito clubista, não tem problema não. Eu acho que, no final das contas, o time, o Saints ganha do Atlanta, ganha em Atlanta e perde em New Orleans. Quer apostar?
Todo ano eles adoram fazer essa cosquinha e a gente sempre acaba ganhando os dois. Mas esse ano eu vou dar uma colher de chá, porque como o time tá na remontada, assim como o Atlanta, acontece que assim, o Atlanta, o Rodrigo falou muito sobre a questão do Dan Quinn. A gente fala sobre perder vestiário, né? O Rodrigo não falou esses termos, mas eu tô falando que assim, os caras não acreditam, é aquele negócio de perder o vestiário, mais ou menos o que aconteceu com o Rogério Ceni no Flamengo aí atualmente, que muita gente sabe, e hoje o pessoal viu que muitas vezes perder o vestiário, trocar é importante. E o Atlanta é um time que muitas vezes foi subvalorizado exatamente por causa dessa bagunça que envolve o time, né? Eu acho que aquele parafuso que caiu quando estava 28-3 contra o New England Patriots, ele nunca mais foi recuperado. E às vezes as mudanças são necessárias em times assim. O Rodrigo falou do Davonta Freeman, que, cara, ele estava jogando muita bola naquela época. Assim, ele era tão importante quanto o Julio Jones era. E ele era, assim, era um time que tinha o MVP da temporada, que era o Matt Ryan, e tinha o Davonta Freeman, tinha o Hooper como tight end, que era importantíssimo no time, e tinha o Julio Jones, que dispensa apresentações, todo mundo sabe como funciona. Então a sinergia era tão boa. E assim, era tão. Quando chegou a 28-3, acho que todos nós, eu e o Rodrigo, a gente estava vendo junto na casa de um amigo nosso, e a gente, todo mundo desistiu desse jogo. Não, nesse dia a gente não estava, né, Rô? E aí, desculpa, perdão, não estávamos mesmo. E tinha torcedor amigo meu, torcedor do Patriots, que já tinha ido dormir. Então, acho que essa questão anímica foi muito importante para um time que, cara, era o primeiro título, seria importantíssimo no ano que o Atlanta deu tudo certo para Atlanta. Então, assim, a partir daquele momento, o time definhou. Bom para a conferência, bom para o New Orleans Saints, que nadava de braçada, né, antes de chegar um tal de Antônio Eduardo lá. E o Atlanta, o que eu queria falar era que sim, eu sou muito cético quando os grandes ídolos têm que sair, têm que se aposentar. A gente falou do Drew Brees muitas vezes. E quando é chegada a hora do cara sair, como que aconteceu com o Julio Jones? Às vezes a saída de um cara, eu estava lendo as reportagens, falaram muito sobre. Foi importante para todo mundo, foi interessante para todo mundo a saída do Julio Jones do time lá de Atlanta. O ano passado, o Calvin Ridley fez uma temporada bem decente na ausência do Julio Jones. Eu acho que ele consegue segurar esse piano. Eu acho que a chegada do Kyle Pitts ajudando tanto em proteção como em recepção e trabalho, como faz um autêntico tight end, que é um prospecto que tem potencial maravilhoso para ser um dos melhores da liga. E, assim, normalmente os caras não erram nessas projeções. Então, assim, o Atlanta tem um futuro muito interessante. A gente tem que entender como é que vai acontecer. Essa temporada, eu também acho que não vai ser uma temporada de quatro vitórias apenas. Eu acho que o time vai evoluir. É um calendário bem acessível. Vai ter esses jogos, agora falando muito sério, que o Rodrigo falou. Eu acho que ele consegue vitórias contra o Saints, consegue vitórias contra a Carolina Panthers. Eu não sei se ele consegue beliscar alguma coisa com o Atlanta. A gente tem que ver qual é a evolução do time. Se durante a temporada eles vão enfrentar o Tampa Bay, com aquele Tampa Bay de temporada regular, que a gente já sabe como que o Tom Brady funciona nesses casos. Então é um time que tem potencial para fazer mais do que já fez. Então, acho que vai ser uma temporada de um time que a gente vai gostar de assistir. Porque também não tem como ser pior que do ano passado, como aquela derrota vergonhosa para o Detroit Lions, aquelas viradas incríveis que o Atlanta estava tomando. E mais. Contra Cowboys, Contra o Cowboys, ridículo, mas eu ri à toa. Só que, assim, por exemplo, eu acho que a gente tem que valorizar muito um cara que chama Matt Ryan. Eu acho que o Matt Ryan ele é muito bom para o que está acontecendo na carreira dele. Então, e ele já está envelhecendo. Uma hora as pernas vão cobrar. E eu acho que está no momento certo dele evoluir e dar uma cartada final na carreira. Ele está numa NFC South que é extremamente dura, com um time como o Tampa Bay Buccaneers, só que galgando assim, jogando um feijãozinho com arroz, com um time que tem um Calvin Ridley jogando como jogou a temporada passada, o Kyle Pitts, que já tem cara que vai ser imediatamente uma surpresa interessante, e defendendo melhor o Matt Ryan, eu acho que tem tudo para o Atlanta melhorar e não tem como piorar, né, Rô? Eu ia complementar só com uma coisinha antes do Rô falar, que primeiro é que o Matt Ryan ele me lembra o Aaron Rodgers, né? Já tem cara de velho desde o... Ele tem cara de velho com 6 anos. Ele tá com 36 anos, mas você pega sei lá, parece no naipe do Philip Rivers, do Tom Brady, eu não vou nem falar então.
Mas eu acho que tem... Eu acho que não coincidência, a gente pegando, até o Marcão falou, a força de duelos, né, dessa divisão, tipo, a gente tem o Falcons, ele tem a terceira melhor agenda de jogos. E aí você tem os primeiros jogos, ó, passando aqui, Falcons e Eagles. Dá para dar Falcons. São jogos que dá para dar Falcons. Aí depois você tem Buccaneers, Giants, que eu acho que é um jogo parelho, que pode dar Falcons também. Aí você tem Washington Jets, Dolphins, Panthers. Assim, a depender de como as coisas se encaixarem em Atlanta, você consegue ter um início de temporada muito positivo. E eu acho que isso pode vir a fazer diferença. Porque daí o time consegue evolução durante a temporada, né? Crescer e vir trabalhando com confiança. Então, assim, eu acho que tanto a agenda do Falcons como esse início jogam muito favorável para, de repente, o time vir a ter um crescimento que a gente não consegue esperar no papel. E só para finalizar a questão lá do Super Bowl, eu acho a perda de confiança no Dan Quinn é porque, a minha opinião, tá? Eu acho que ela foi um negócio que foi acontecendo na temporada seguinte, mas começa lá quando a gestão de jogo do Falcons foi terrível, a gestão de relógio. No final do terceiro quarto eu estava assistindo com o Johnny. Para quem conhece o Johnny, já participou aqui algumas vezes, mas eu estava assistindo na casa dele e eu comentei com ele, olha, a Atlanta tá ficando muito pouco tempo com a bola. A defesa do Falcons vai cansar no último período. E dependendo de como o Patriots vier para cima, se eles acharem uma solução, a Atlanta não pega mais esse jogo. E não é que, nossa, eu era evidente, tá não sei o quê, mas foi uma coisa que eu falei, tipo, esse jogo ainda não acabou. Tava 28-3 e eu falei, esse jogo não acabou. A Atlanta tá jogando muito errado. Mas por mais que tivesse uma vantagem gigantesca e tal, não sei o quê, óbvio que eu não achava que o Patriots poderia efetivamente virar, não acreditava. Mas eu também sabia que existia uma chance pequena de que o Tom Brady encaixando o jogo ele levasse ganhasse aquele Super Bowl. Pela forma como a Atlanta estava conduzindo o relógio, a Atlanta tinha ficado, depois de 45 minutos, a Atlanta tinha ficado 12 minutos com a posse de bola, o resto do tempo era com todo do Patriots. Isso é um tempo absurdo de jogo de uma defesa em campo. E a jogada principal daquele jogo é uma chamada em que, ao invés de correr para a bola numa 3ª para 2 e gastar relógio, a Atlanta foi para o passe. E perdeu aqui, errou o passe, foi um passe incompleto, parou o relógio e deu a chance do Patriots chegar e fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que. E tudo aquilo ali passava por quem? O Dan Quinn. O Dan Quinn que chegava lá com o Kyle Shanahan e montava a ideia de jogo, o plano de jogo. E não deu certo. E assim, durante 3 quartos deu muito certo. Só que o último período, quando foram ver, a defesa estava esgotada. E, cara, isso pesa. Porque quando você vê uma defesa fala assim, pô, me jogaram aos leões, e a defesa do Falcons é a grande. Quem mais virou motivo de chacota. Entendeu? Não o ataque, a defesa. E a defesa falhou por quê? Porque ficou exposta. Cara, isso daí é regra, assim, você expôs demais o setor do seu time e você não soube depois, com o tempo, corrigir essa exposição, você vai perdendo o vestiário, você vai perdendo os jogadores, você vai perdendo a confiança. Então, foi uma coisa construída daquele Super Bowl em diante. Então, resultou na temporada passada na demissão, por quê? Porque viram que, assim, cara, ele não consegue fazer esse time decolar. E assim, a Atlanta tem talentos, tem bons jogadores, tanto no ataque como na defesa. Por que não decola? A explicação talvez seja falta de confiança no treinador. Então, acho que foi isso que rolou. Eu ia só complementar que, assim, já para a gente passar para outro tópico também, é que estava 28-3. Você tentar ainda ser mais agressivo e menos conservador em relação à posse de bola e pontuar, ali você tinha pelo menos 2 touchdowns para tomar sem conseguir responder, para você entender isso não está dando certo e corrigir a rota. Não foi feito, não se corrigiu a rota. Eu acho que essa é a grande questão. Você tentar uma vez e, não, vamos continuar, está dando certo, vamos continuar. Mas, assim, você tomou três coisas que você tinha
pô, talvez eu esteja fazendo errado. Na segunda, você já tinha que ligar o amarelo, né? Então, acho que isso pesou muito essa questão técnica. Mas aí eu acho que podemos passar para o próximo tópico, né, Marcelão? Pode, né? Por favor, ficar falando meia hora do Atlanta Falcons aqui, que falamos de Patriots, que falamos de outros assuntos relacionados, mas faz parte. Qualquer Faz coisa parte. a gente corta o Saints, não tem problema. O Saints não vai ter muita coisa para falar mesmo, né? Nossa, nada, zero. Né? Não, mas vamos lá. Eu estou menos confiante do que vocês, mesmo com a agenda, né, o cronograma mais fácil que o Atlanta Falcons vai ter esse ano. Muito, como eu já falei, pelo momento de reestruturação. Como vocês comentaram, desde 2015, naquela fatídica virada, né? O time veio sofrendo bastante. E aí demora um tempo para você conseguir reestruturar tudo de novo. Não espero uma temporada positiva do Falcons. Mas vamos lá, vamos falar do próximo time aqui, que fez 5-11, 5 vitórias, 11 derrotas ano passado, que foi o Carolina Panthers. Carolina Panthers com uma off-season um tanto quanto movimentada, tá? Tivemos troca de quarterbacks, tivemos troca de, digamos, wide receivers, teve um desmantelamento da linha ofensiva, mas também trouxeram bastante gente e tudo mais. Então, na minha visão, Carolina Panthers vem aí, eu vou dizer, com umas boas perspectivas. Vou chamar o Marcão primeiro. Marcão, o Carolina ele trocou, né? Ted Bridgewater foi para o Broncos, veio o Sam Darnold. Isso a gente já discutiu aí com o Rodrigão. O Rodrigão acha que o Sam Darnold poderia render muito mais, né? Sem estar nas mãos do Adam Gase. Você acha que o Sam Darnold pode ser um novo Ryan Tannehill aí, em cima de Carolina? Então, muita gente falou sobre isso por causa da questão que o Tannehill, ao momento que saiu debaixo da asa do Adam Gase, evoluiu. Só que, quando ele saiu debaixo da asa ele foi para ser o reserva do Mariota. O Mariota já estava começando a fazer umas besteirinhas e ele acabou entrando num jogo para recuperar. Foi tudo que aconteceu, ele acabou virando titular. E não tinha pressão de ser o titular assim que chegasse, como acontece com o Sam Darnold agora. O Carolina vive uma situação parecida com a situação do Atlanta, porque teve aquele 2015 maravilhoso, que muita gente não esperava, Ken Newton jogando o absurdo. O time foi para o Super Bowl também, tomou uma piaba do Denver Broncos, de um grande amigo meu. E a partir daí foi ladeira abaixo, acabou a gente sempre falou muito do midiático Ken Newton, mas ele não joga bem há 5 anos e isso acarretou muito na saída dele de Carolina. Então, assim, aí volta a falar do meu time, né, que acabou nadando de braçadas porque não tinha rivais na divisão, então era meio que fácil, assim, entre aspas, e assim, a grande força, e eu acho que os meninos podem falar sobre outras coisas, mas eu acho que o grande motivo de um ano melhor para o Carolina passa por um cara que é um fenômeno, que joga muito, muito e não pôde jogar o ano passado, que foi o Christian McCaffrey, que vai voltar. Isso é uma notícia importantíssima. A gente vai, e assim, muita gente é muito cética, porque running back, quando se machuca, ele acaba, ou ele volta de boa, ou ele volta bichado. Todd Gurley, como o Rodrigo falou um pouquinho antes aí do Atlanta, é um jogador que teve muitos problemas, não foi a mesma lesão, mas a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer com o Christian McCaffrey, que, cara, jogou uma temporada de 19 fantástica, muito acima da média. O ano passado, quando começou, já estava jogando em alto nível. Então, assim, é um running back muito diferenciado, então vai fazer a diferença. E você pegando um Sam Darnold, que é um talento não lapidado, que a gente... O Rodrigo fala muito sobre isso, que é um cara que poderia ser melhor lapidado para mostrar que é um jogador interessante na liga. Ele vai ter um running back para desafogá-lo muitas vezes, isso vai ajudar bastante, ainda assim, um running back elite. Então é uma situação muito confortável para que o cara mostre uma evolução. E posso falar a verdade, eu acho que o cara lá na Panthers está num momento que ele não tem a pressão que muitos times têm pelo imediatismo. É um time que claramente está se montando.
um head coach que chegou no passado, fez um trabalho incrível. Eu acho que ele teve o time notadamente melhorou com a chegada do head coach do Carolina na temporada passada. Matt Rhule. Matt Rhule, né? O Matt Rhule, que veio do college com louros super interessantes e se provou um treinador interessante. Aí a gente vai ver o segundo ano dele fazendo esse trabalho, com a adição do Christian McCaffrey, principalmente, como eu disse. Então, assim, eu acho que o Sam Darnold vai poder entregar alguma coisa interessante. Não é, na minha opinião, agora falando sério, sem clubismo, junto com o Falcons e o Saints, não é time que eu acho que vai brigar para a primeira posição, quase impossível. Wild card pode ser que sim, mas eu acho que o calendário é um pouquinho pior até que o de Atlanta. Então, é um time que vai ser gostoso de você ver se vai evoluir. Ele precisa evoluir, obviamente, e o ano passado, com wide receivers que ninguém esperava, houve uma evolução super interessante. Eu acho que o Carolina vai ser um time que vai melhorar bastante também da temporada passada, não vai fazer o tanto quanto fez nos últimos anos, e creio que o Sam Darnold vai mostrar um futebol americano melhor do que ele fez nos últimos anos no Jets. Boa. Trazer o Vini aqui. Vini, a gente falou do Atlanta Falcons, que tem um ataque interessante, com boas peças. Minha visão, lógico, aí, isso, minha opinião, eu vejo o ataque do Panthers mais forte do que o ataque do Atlanta Falcons, muito por conta do Christian McCaffrey, ele voltando jogando bem, mas tem Robbie Anderson, tem DJ Moore, trouxe aí uma escolha de segunda rodada no draft desse ano, que é o Terrace Marshall, um wide receiver. Cara, com o Sam Darnold, aí vou trazer essa pergunta para você de novo. Com o Sam Darnold, esse time pode ir bem, certo? Não. É bom, vamos discordar. Brincadeira. Olha, eu lembro do nosso programa do draft, e assim, eu acho que a gente tem que lembrar que Carolina teve 11 escolhas de draft, foi o time que mais escolheu. Então, você claramente vê o time apontando numa direção, nessa reconstrução, e reconstrução de construção de novos talentos e tudo mais. Tanto que, efetivamente, a free agency, eu acho que a maior relevância, é claro, um quarterback sempre tem esse tamanho, né? Mas foi a aquisição do Sam Darnold. O que eu acho que a gente pode discutir e assim, vou já falar do ataque, porque eu acho que nas 3 primeiras escolhas, que eu acho que são as escolhas mais impactantes, são escolhas que podem vir a definir, a gente vai olhar lá na frente e ver o que o Panthers fez, né? E aí a gente vai descobrir quem está certo ou está errado. E assim, a gente sabe que não é uma ciência exata. Mas o Panthers, ele draftou na primeira escolha, né, o Jaycee Horn, cornerback. Naquele momento, você ainda tinha Mac Jones e, se não me engano, o Justin Fields, né? Sim. Na mesa. A gente conversou muito sobre isso no nosso programa pré-draft, né? Eu não acho que o Sam Darnold eu posso estar errado, mas é a minha visão pessoal. Eu não acredito que o Sam Darnold vai ser o franchise quarterback. Ele pode me provar errado, ele pode ter uma evolução que o Tannehill teve quando saiu do Dolphins, por exemplo, e virar um quarterback consistente. Mas eu não vi, nesses anos de Jets, um Sam Darnold que eu gostaria de investir. Claramente o Panthers viu, mas assim, mesmo com a possibilidade, eu sei que isso talvez abalaria a confiança do Darnold, mas se você pode ter um quarterback que tem talento, visto que se o Sam Darnold der errado, a gente já falou aqui que a próxima classe de quarterback não é promissora, não é uma classe que vai vir, que você olhe e fale é o futuro da franquia. Então não valeria a pena você ter um reserva ou um jogador bom que possa assumir, que pudesse aprender nesse primeiro ano para efetivamente ser essa aposta para o futuro. Eu acho que essa escolha desse ano pode cobrar seu preço lá na frente. Mas, depois também, como você falou, nas segundas escolhas, eles, na segunda e na terceira rodada, eles pegaram o Terrace Marshall,
E o Brad Christensen, que é um offensive tackle, também para ajudar a proteger e dar mais tempo para o Darnold conseguir executar jogadas e tudo mais. Eu acho o ataque muito... O ataque do Panthers é um ataque que... ter um jogador do calibre do Christian McCaffrey, eu acho que te abre muitas portas. Você tem um jogador que recebe muita bola durante o jogo, mas ele recebe passe, ele corre, ele consegue ser muito eficaz nos dois. E eu acho que isso abre um espaço para outros recebedores aparecerem. E é isso que esse ano eu espero ver também nesse ataque do Panthers. Então, eu acho que vai ser um ataque que vai ser um ataque melhor do que ano passado. Mas ainda vejo como, até como a gente falou, por uma free agency relativamente sem uma movimentação muito grande e com a quantidade de jogadores draftados, é um time que ainda vai tomar um tempo para conseguir chegar no nível de disputar a divisão no topo. Acho que vai brigar. A verdade é que eu acho que tem 3 times, e aí a gente vai depois passar para o Saints. Eu acho que tem 3 times num nível bem similar nessa divisão. Então, aonde eles vão estar, eu acho que eles vão ficar parelhos. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não vejo uma diferença muito grande, principalmente por conta do Saints no quarterback. Eu acho que o Saints tem um time mais montado, mas eu acho que é um time que vai brigar. Esses 3 times vão brigar ali da faixa intermediária de vitórias para baixo nessa temporada que entra. O que você acha, Rodrigo? E até antes do Rodrigo comentar, o Marcão disse muito bem, né, Vini? O Saints, durante um bom tempo, foi meio que incontestável dentro da divisão, né? Tinha um Buccaneers mediano, o Atlanta Falcons teve muitos altos e baixos, e o Carolina Panthers também, né? Será que agora a gente vai ter um outro cenário com o Buccaneers voando baixo 2, 3, 4 anos, e esses outros times, né, em rebuild, em reconstrução? O que você acha, Rodrigão? Só esses 3, 4 anos do Buccaneers aqui, o Tom Brady já deu sinais de que ele até a próxima temporada ele ainda joga, mas ele já deu a entender que também tudo tem um fim. Então, assim, vamos com calma. Nada disso. Hoje o cara tava jogando bola dentro do equipamento lá que lança bola. Sim, mas eu tô usando as palavras dele, que é mais uma temporada ele garante, além dessa daqui da 2021, né? Mas depois disso ele já, que tudo tem um fim, um ponto final na vida, né? Então, mas vamos ver. Eu acho assim, eu vejo que nenhum desses times, eu saí essa semana a previsão da US Today Sports sobre as campanhas, né? E os analistas de lá colocaram que nessa divisão nenhum dos times, além do Buccaneers, vai ter campanha positiva, é todo mundo campanha negativa. Eu endosso, eu acho que Saints, Saints, Panthers e Falcons são times que hoje estão na parte de baixo assim da NFL, né? Dos 16 para baixo. Mas também assim, eu não enxergo nenhum deles ali entre os 6, 7 piores da liga. Eu acho que são times que estão ali na média, sabe? Já vai chegar ali pertinho de 50% de aproveitamento e só, e é isso. Eu acho que Carolina tem algumas questões que precisa ver. É um time que mexeu demais, assim, muitas peças novas, muita gente saiu, muita gente entrou. É difícil você fazer uma análise de como esse time vai render. Ok, eu acho que eu entendo essa questão do draft, que deveria ter draftado o Justin Fields, mas eu vou lembrar todo mundo que o Justin Fields não é garantia que ele começa como titular no Bears. E a gente vai falar disso no próximo episódio, que a gente vai falar da NFC Norte. E não tem garantia nem que ele comece como titular no Bears, porque ele chegou mostrando alguns erros de execução, algumas falhas no jogo dele, que não garantem que ele vai ser que ele vai chegar na NFL e vai arrebentar. Ele pode ser um novo Johnny Manziel da vida, que chega com, nossa, esse vai ser o cara e não render absolutamente nada. Então, assim, eu acho que o Sam Darnold valeria a aposta, porque
tão aposta quanto o Justin Fields. É tão aposta quanto o Mac Jones. Depende muito de quem vai trabalhar. E aí eu acho que essa é a principal questão. O Matt Rhule, que eu até discordo do Marcão, ele não chegou com uma carreira sensacional no college. Ele veio para a NFL porque ele teve algum destaque, mas ele não chegou assim com uma campanha, um histórico sensacional. Ele não revelou poucos jogadores. Então, assim, será que a franquia acreditava que o general manager, o dono, na hora de fazer a escolha da primeira rodada, acreditava que ele poderia pegar um Justin Fields e corrigir os problemas do Fields? Entendeu? O Sam Darnold é um cara que tem, pelo menos ele já tem experiência na NFL, ele já sabe como jogar. É muito menos coisas para você corrigir ou preparar. Então, acho que o Panthers foi por esse caminho. Do tipo, vamos para a segurança. Entendeu? Ao invés de apostar no Justin Fields ou no Mac Jones, que na minha visão não são assim certezas, eu acho que eles preferiram apostar numa incerteza menos, que vai precisar ser menos envolvida. E o Sandalo é aquela coisa, não deu certo 1, 2 temporadas, descarta o cara e vambora. Entendeu? Acho que essa próxima classe de quarterbacks não é tão talentosa, mas a outra já tem gente falando que pode vir bons nomes. Então a gente tem que observar. Às vezes, o plano de Carolina é esse: vamos tentar 1, 2 temporadas com o Sandano, vamos construir um time em torno dele, várias boas peças, e se ele não der certo, a gente tem pelo menos uma defesa boa, um ataque bom, e um quarterback novo pode chegar a render bem. É aposta, tudo é aposta, e eu não sei se certa ou errada, mas foi tomada. Então, mas acho que o Jaycee Horn foi uma excelente escolha no draft, cara. Acho que não é aquela coisa, é a mesma questão do Broncos. Beleza, você tem a questão do quarterback que talvez pudesse ser resolvida, sim, mas cara, você tem um puta jogador de defesa num draft que tem poucos jogadores de defesa bom. Então, cara, vamos apostar no Jaycee Horn. E pode dar muito certo. O Jaycee Horn chega, ele vai ter a companhia do A.J. Bowie, que também veio do Broncos, né? Depois de uma temporada que não foi tão destaque, se lesionou, mas mesmo quando não estava lesionado, não foi aquele jogador que Denver esperava. E eu falo isso com propriedade. Então, eu acho que sim, é um cara que pode render bem, pode se desenvolver e pode vir no seu grande jogador nessa defesa. E acho que a defesa do Panthers melhorou bastante. Tá? Então, assim, eu acredito que Carolina, eu estou confundindo a Carolina com a Atlanta o tempo inteiro, me peço desculpas, mas eu acredito que Carolina realmente é um time que vai brigar junto com o Saints pela segunda divisão, pela segunda posição na divisão. Vão ficar à frente do Falcons simplesmente pelo estágio que as equipes estão. Eu acho que a Atlanta é uma incógnita, trocou de head coach, então assim, a gente não sabe o que esperar. Mas eu acho que Carolina pode sim aí complicar um pouquinho para o Saints e ficar na frente do Saints. Por que não? Mas brigar por título da divisão, cara, essa é a divisão que é a mais fácil de decretar o vencedor. Coincidência ou não, a carreira do Tom Brady foi meio que isso, né? Ele vai, ele chega, ele briga no máximo 1 ano, depois ele domina a divisão. E esse ano, para mim, está claríssimo que Tampa vai sobrar nessa divisão, porque não tem rival. Nessa divisão não tem rival à altura de Tampa. Parece aqueles filmes de ET, né? Que o cara chega, analisa o território, domina e pá, Isso, pá. Ele chega, planta erva daninha, mata todo em volta e pronto, Opa, entendeu? O Gronkowski é aqueles ET, sabe? Que vai junto. Boa, senhores, boa. É isso aí, eu acho que a única questão que a gente poderia até discutir mais, mas não vale, acho que vale mencionar aqui. Boa nada, Marcelo. É um inferno isso aí, meu. A escolha 8, né, que o Carolina Panthers escolheu Jaycee Horn, a gente pode até levantar a dúvida de que nessa escolha ainda tínhamos Patrick Surtain disponível, que é um outro cornerback. Especialistas aí dizem que o Patrick Surtain era o melhor cornerback do draft. Mas aí, Carolina Panthers decidiu pelo Jaycee Horn Mas não era gosto. Mas não era uma diferença muito grande, não, tá? O Surtain é de fato o melhor jogador, mas é aquela coisa, o Matt Rhule, ele acha que o Jaycee Horn se encaixaria melhor. Não é aquela coisa, nossa senhora, você tinha um Pelé e você escolheu o Betinho. Para quem é palmeirense entende a referência.
É bem distante. Você tinha o Pelé e você tem o Maradona. Então, cara, não é diferente, não é muita coisa. Depende muito do gosto das características. Eu acho que o Surtain é melhor, ele é mais completo, mas o J.C. Horn parece um pouco mais veloz do que o Surtain, entendeu? Então, Justo. esses pequenos detalhes assim, falar assim, puta, eu prefiro às vezes perder um pouco na questão física e técnica e ganhar mais na velocidade. Tudo depende de como o time vai montar. Então, acho que nesse Sim. cenário assim do Surtain, entre Surtain e J.C. Horn, qualquer um que escolhesse estava muito bom para o Panthers. É uma grande aquisição. E você levantou um negócio bacana, acho que vale até um outro programa sobre isso, mas as tendências, né? Cornerback sempre foi visto antigamente como um jogador um pouco mais parrudo para dar tackles mesmo. Ele era para porrada. Hoje ele já é um corredor, um jogador um pouco mais esguio, mais, vamos dizer assim, fino, que ele consegue ser ágil para conseguir acompanhar os wide receivers, né? Sim, porque até os wide receivers eram jogadores mais altos e mais fortes fisicamente. Então, você tinha essa questão do cara precisar ter a força física para bater de frente. A gente tem visto surgir muitos wide receivers velozes. A gente tem o Tyreek Hill que não tem altura e não tem porte de primeiro wide receiver, e por quê? Porque o cara tem uma velocidade incrível, uma impulsão incrível. O cara é um outro estilo de wide receiver e consegue se destacar tanto quanto qualquer wide receiver principal de outras equipes, até mais que algumas. Acho que o Tyreek Hill, pela importância que ele tem para o Chiefs, ele é um dos top 5 da NFL. Então a gente tem a posição de cornerback precisa evoluir junto. A posição de cornerback ela segue exatamente a posição do wide receiver. Se os wide receivers de repente se tornarem caras extremamente fortes fisicamente e pouco velozes, a gente vai ver os cornerbacks voltando a serem jogadores mais fortes e menos velozes. Hoje nós estamos na era da velocidade, então acho que isso faz muita diferença. Mas, Rodrigo, você não acha que um cara que tem certeza já no nome, tipo Patrick Surtain, não é uma certeza maior? Jesus. Eu acho, por isso que eu preferi por isso que eu gostei que ele foi pro Broncos, entendeu? Uma certeza de que ele vai dar certo lá. Foi uma decisão acertou ainda. Isso, nossa, depois dessa, vamos pro próximo time. Vamos falar do próximo time, que foi segundo colocado na divisão, fez 11 vitórias, 5 derrotas, mas é o atual campeão do Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers. Senhores, eu vou deixar para vocês, porque, na minha visão, é um Super Bowl contender, é o atual campeão, manteve toda a sua base de jogadores, não teve uma off-season tão movimentada, até porque teve muitas renovações de jogadores. Então, cara, para mim, como a gente já comentou nesse programa mesmo, potencialmente o campeão da divisão mesmo, é um Super Bowl contender, ele vai estar aí brigando muito forte pelo Super Bowl. Então, para mim, líder, não tem muito o que dizer aqui não. Vini, o que você acha do Buccaneers? Eu acho que vale a gente discutir uma coisa desse time. Ele foi um time na temporada regular e foi um time completamente diferente nos playoffs. Qual time você espera que chegue para essa temporada? Eu acho que a gente tinha que tirar uma licença poética e entender que a era Breeze no Saints acabou. Então a gente tinha que estar falando do Saints agora e não dos atuais. Olha o que eu estou falando do time do Tom Brady, que vocês sabem o meu carinho. Mas vamos lá. Eu acho que, respondendo a pergunta do Marcelo, o Tom Brady ele leva com ele quase uma escola, uma metodologia, não à toa ele tem o livro dele e tudo mais. E por mais que a idade dele, de alguns jogadores, esteja avançada, eu acho que, de alguma maneira, me parece isso, ele ensinou os Bucs a acreditar em si. É aquele fator CR7, né? Ele ensinou o Bucs o caminho da vitória. É possível quando ninguém acreditava, porque vamos ser francos, a gente não acreditava que o Bucs poderia ser campeão. Claro, quando você chega ali no playoff, pode dar qualquer um, mas não era o que apontava. Até pela trajetória dos Bucs durante a temporada regular. Então, se perdeu para um time aí por 38-3, né?
O timinho do senhor aqui, de baixo de mim aqui. Só uma coisa que eu lembrei agora que o Rodrigo falou em relação ao Panthers, que os times devem ficar ali em 50% de vitórias. Aí veio na minha cabeça, vão ficar 50% porque eles jogam entre si, né? Porque, assim, se não jogassem entre si... Fica trocando Mas derrota. complementando, eu acho, então, que o Brady, ele trouxe essa mentalidade. Eu acho que a gente vai ver um Buccaneers, desde o início da temporada, muito, muito mais assertivo e muito mais próximo de vitórias do que a gente viu no início da temporada passada. E eu acho que esse fator que ele traz é inegável. Você olha o clima do time, você olha a confiança, tipo, estabeleceu-se aquilo dentro da franquia. Quanto tempo vai durar? Quando o Brady sair, a franquia, não sabemos. É cena dos próximos capítulos. Mas, nesse momento, a franquia acredita que ela pode ganhar. E quem vai dizer que não, ela tendo sido campeã na última temporada? Derrotando o Patrick Mahomes, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver um Buccaneers muito mais tranquilo esse ano para conquistar a vaga de divisão. Assim, de forma dando braçada larga, sabe? E eu acho que a grande questão que a gente tem que pensar nesse time do Buccaneers o Buccaneers teve uma temporada onde todo mundo falava sobre os seus jogadores e a possibilidade de seus principais jogadores e as possibilidades ou de eventos extracampo ou de lesões. Isso não aconteceu. O Buccaneers chegou praticamente no Super Bowl com o time todo dentro, claro, de um limite de uma temporada, mas chegou com o time íntegro, vai. Eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho esse ano. Se a sorte, né, se o time vai conseguir manter esses jogadores saudáveis, porque eu acho que você tem peças ali importantes que já passaram por lesões nas suas carreiras e que eu acho que, eventualmente, numa lesão, podem desbalancear um pouco esse equilíbrio. Mas eu acho que o time está muito azeitado, ajustado, né, para disparar na divisão, dominar a divisão e conseguir essa vaga fácil para o playoff. Boa. Marcão, seu time ganhou os 2 jogos de temporada regular contra o Buccaneers e perdeu, igual o meu time, nos playoffs para o mesmo Tampa Bay Buccaneers. O que você espera do Tampa esse ano? Olha, eu espero 2 derrotas do meu time na temporada regular. Que vai na Wild Card e elimine ele. Será que isso é possível, Rodrigo? Não é possível. Mas é o seguinte, assim, o mais importante, eu estava vendo sobre isso, é que nunca mesmo na história da NFL, um time que acabou de ganhar o Super Bowl conseguiu voltar com a mesma equipe, né? Obviamente, com algumas pessoas, com alguns jogadores na off-season e os draftados. A renovação foi acontecendo. Eu puxei aqui rapidinho, é bem rápido mesmo. Eu fiz uma busca aqui, Tampa Bay renova. Eu só escrevi isso, juro para você. Aí apareceu Shaquille Barrett, Antonio Brown, cadê? Donovan Smith, Tom Brady, todo mundo renovou. Esse time tô falando, o Tom Brady tem um negócio, cara, que é impressionante. Ele é assim, o instinto de campeão. O Vini falou sobre isso, e é verdade. A gente ninguém odeia esse cara, pelo amor de Deus. A gente tem muito respeito por tudo que ele é, mas é impressionante como o cara fede a vitória, grandes responsabilidades, vitórias, títulos. Ele é impressionante, cara. É aquilo que a gente falou, cara, quem sã consciência na temporada regular, com aquela vitória que o New Orleans Saints teve contra o Tampa Bay, lá em Tampa Bay, mas assim, um espanco que a gente achou que ia ter competitividade naquele jogo e não teve. Então, assim, achava que na pós-temporada ia acontecer alguma coisa. É lógico que a gente sabe que a gente tem um histórico de amarelão, mas não daquele jeito como foi, né? Só que, assim, eu acho que a coisa mais... detalhe histórico, né? O Rodrigo, não sei se o Rodrigo ia falar sobre isso, eu vou quebrar o spoiler dele, né? Eu vou dar um spoiler, que uma das coisas mais interessantes nesse ano é que o Tom Brady provavelmente, não sei se vai acontecer, mas provavelmente vai vencer todos os times da NFL.
ele enfrenta, acho que na terceira ou quarta rodada, o New England Patriots, que é o único time que ele nunca venceu. Quarta, né? Que ele nunca venceu. E eu acho que é mais uma motivação a esse cara que é impressionante. É um time muito forte, mantém-se muito forte. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aqui, leigos, sabe que é o time mais forte da NFC South. Imagina eles lá fazendo as projeções. Eles vão, para mim, vão jogar bem tranquilos na temporada regular, como sempre fazem. E aí engatar a primeira parte da pós-temporada, que é o que eu acho que merece o Tampa Bay, numa divisão que acabou enfraquecendo com a saída do Drew Brees, com a saída do Julio Jones, e os times acabaram enfraquecendo, sim. Então, mas é a menina dos olhos. Eu acho que muita gente pensa em Tampa Bay Buccaneers na pós-temporada, Tampa Bay Buccaneers na final de conferência e Tampa Bay Buccaneers no Super Bowl. Deve ter algum caminho como esse aí no futuro. Eu ia só complementar rapidinho que quando a gente fala desse instinto de campeão, a gente sempre, às vezes, faz umas comparações com o futebol, né? Mas, assim, você pega, por exemplo, o Daniel Alves, do São Paulo, que eu acho que é um dos atletas que mais tem em atividade, que mais tem título, né? Por onde passou tem título, inclusive ganhou um título recente do Campeonato Paulista. Mas poderia se chamar também que fede a título e tudo mais. Mas hoje você não constrói um time em volta dele. Eu acho que essa é uma diferença grande. Hoje o Brady ele cria essa órbita em volta. O Daniel é um ótimo jogador, enfim. Mas assim, o Tom Brady consegue manter até hoje ele é o centro, ele consegue ser o centro de um sistema solar, de uma galáxia. As coisas orbitam em volta. E assim, você quer um cartão de visita maior do que ganhar um título, né, na primeira temporada, com uma franquia que não é de um grande mercado, sabe? Então, assim, não são todos. A gente pode até conversar falar sobre essa passagem do Cristiano Ronaldo, não é o caso, não é a temática do programa, mas na Juventus já não foi a mesma coisa. A idade chega, a técnica já tem uma hora que mesmo o cara mais preparado, ele joga melhor do que qualquer cara da idade dele, mas não consegue girar em volta. O Tom Brady ainda conseguiu. Então, assim, a gente viu a história, uma grande história sendo feita nessa última temporada com a passagem. E, assim, eu acho que marca também, e aí para descontrair um pouco, uma das cenas mais emblemáticas, que é aquela cena da comemoração do barco, que ele joga o Vince Lombardi para o barco que está atrás, que, assim, eu vou deixar o Rodrigo comentar, porque ele fez... Vai chamar troféu Tom Brady daqui a uns anos, então ele está aproveitando. Meu Deus do céu. Não vai chamar troféu Tom Brady, já levantaram essa questão e já disseram que não, que troféu Vince Lombardi é porque não é porque o Vince Lombardi foi o primeiro a ganhar, foi porque ele ajudou a construir a ideia de um Super Bowl. Entendeu? Ele ajudou a construir a ideia de tentar, se foi um dos grandes responsáveis pela união das duas ligas e a ideia de um Super Bowl. Então é por isso que é Vince Lombardi, não vai ser Tom Brady. Mas foi, cara, tava mamadaço. E aquilo ali, a NFL ali, umas foi 3 culpa pessoas do Gronkowski. infartaram. Não, umas 3 pessoas infartaram naquela brincadeira. Porque se isso daí cai dentro do mar e tal, não sei o que, cara, isso ia dar uma puta confusão. Entendeu? Nada, eles iam mandar um submarinozinho lá com o detector de metal. Então, e aí amassava. Ainda iam fazer um documentário disso. Isso se caísse direto no mar. Se caísse e ainda amassasse aquilo ali, tinha que fazer um novo, entendeu? Então, assim, dá uma puta dor de cabeça, então foi uma inconsequência. Mas, assim, falando um pouco de Patriot... Desculpa, foi o momento Vampeta descer da rampa. Foi isso. Pois é. Loucura total. Tava mamadaço, os dois. Mas fala do Buccaneers. Fala do Buccaneers. Assim, vamos ser sinceros, o Buccaneers só tem chance de perder 3 jogos nessa temporada. Contra o Dallas Cowboys, contra o Los Angeles Rams e contra o Buffalo Bills. Mais nenhum time que eles vão enfrentar tem condições de ganhar deles. Entendeu? Nós estamos falando do time que vai ter o 4º calendário mais fácil. É o atual campeão e vai ter o 4º calendário mais fácil. Aproveitamento dos adversários é 46,5%. Entendeu? Então, assim, se Tampa vai ganhar ou não a divisão, só se o Tom Brady se machucar, que não ganha.
Não tem como, gente. Não tem rival dentro da divisão. Não tem. Eu sei que isso dói pro Marcão e tal, não sei o quê. Eu não tô falando, aqui eu não tô mais zoando, aqui eu tô falando sério. Não tem. Eu acho que o Saints não tem condições de jogar no mesmo nível. Panthers não tem condições de jogar no mesmo nível. Falcons não tem. E, cara, vamos ser sinceros, com o calendário que eles têm, eles vão ser force seed da NFC. Porque se eles, na minha visão, esses 3 jogos eles têm chance de perder. Se eles ganharem esses 3 jogos, eles vão para 17-0. Vão para 16-1, porque capaz na última rodada eles pouparam o jogador. O que é isso, Rodrigo? Semana 12 aqui contra o Indianapolis Colts, no Lucas Oil Stadium. O que você está falando, cara? Carson Wentz comendo a bola. Carson Wentz vai carimbar essa faixa. Eles enfrentam também o Miami Dolphins, né? Que a gente sabe que o Tom Brady tem uns probleminhas com o Miami Dolphins, mas, cara, não. Eu sei que é difícil, para quem torce contra aceitar, mas é isso, não tem muito o que fazer. Mas assim, tem uma armadilha aí. A gente já viu o próprio Patriots na época do Tom Brady chegar muito bem na reta final, perder jogos, chegar nos playoffs não conseguir ganhar por falta até um pouco de foco, que é natural. Você foi tão tranquilo na temporada regular que você não consegue manter o mesmo nível de concentração, de atuação, e quando você vai ver, cara, já era. Eu acho que aconteceu muito isso com o Saints. O Saints é mestre nisso, é um time que chega nos playoffs totalmente desconcentrado, já achando que vai ganhar. Mas também, assim, eu acho que o Buccaneers é um time que depende muito de um coach ali, né? Não de um head coach, não estamos falando da questão do técnico, mas daquele de orientador. Os coaches que a gente tem aqui, do tipo, acredita em você que você vai conseguir. Enquanto os outros estão dormindo, você está trabalhando, essas coisas, sabe? E o Tom Brady é assim, ele é um livro de autoajuda, ele é um livro de coach personificado, e ele faz, só que a questão é se ele entrega resultado, ele faz o time render mais do que pode. O problema é que, assim, ele não é mais o mesmo jogador. O nível de jogo dele, ok, ele derrubou a máquina lá de lançar bola e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que o nível de atuação dele não se compara com o auge. A gente viu na temporada, nas 3 últimas temporadas, ele sofrendo para manter o mesmo nível a temporada toda. Então, a questão física é algo que pesa para ele. É inegável isso. A gente não pode negar o que a gente está vendo. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Quanto tempo mais ele vai aguentar? Não sei. Às vezes ele pode chegar na metade dessa temporada, já está esgotado. Ele, o objetivo pessoal dele mesmo, de ir para Tampa, é chegar na semana 4 e ganhar do Patriots lá em Foxborough. Esse é o grande objetivo dele nessa temporada. Ele vai falar que ia ganhar mais um Super Bowl e tal, não sei o quê, mas convenhamos, ele vai entrar para um grupo de jogadores que só tem Brett Favre, Peyton Manning e Drew Brees. E a gente sabe o quanto que ele se motiva, enquanto ele se motivou, ele já deu várias entrevistas falando que o Brett Favre e o Peyton Manning eram um dos 2 caras em que ele se espelhava. Então ele vai se igualar neles em absolutamente tudo, ou se igualar ou superá-los. Então o jogo da semana 4 é o jogo importante. Ele vai fazer de tudo para estar inteiraço fisicamente e arrebentar nesse jogo. Dali em diante, vamos ver o que acontece. É um time que na temporada passada não jogou tão bem, teve muito altos e baixos, teve jogos em que ganhou com muita facilidade e outros que teve bastante dificuldade de se desenvolver o seu jogo. Mesmo em vitórias, teve alguns problemas para ganhar. Vale lembrar no jogo contra o Washington nos playoffs, que apesar de eles terem um controle do jogo, eles deram muita chance para o Washington ficar vivo na partida, e isso é perigoso, porque às vezes você perde o controle do jogo e o outro time ganha, e você não sabe explicar depois o que aconteceu. Então, assim, tem que levar isso em consideração. E eles só ganharam do Saints porque o fumble do Jared Cook mudou totalmente o jogo. Porque até aquele momento, o Saints dominava em campo. O Saints era melhor que os Buccaneers em campo. Então a gente tem que também ressaltar isso. Foi um descuido de um jogador do Saints que levou, acho que principalmente, colocou Tampa de volta no jogo e deu uma moral para aquele time de Tampa acreditar que podia chegar nos playoffs, no Super Bowl e ganhar. Então tem que ver qual time que vai. Mas eu acho que só para criticar um pouco a off-season do Tampa, para não parecer que a gente está enchendo demais a bola, a segunda escolha deles no draft, que foi o Kyle Trask, cara, sem sentido nenhum.
você pegar um Kyle Trask naquela altura. Ah, tudo bem, é um time pronto, é um time que manteve a base, não precisa de jogadores bons. Cara, você não sabe se um jogador não vai se lesionar, você não sabe se você não vai precisar de uma peça de reposição, vai que alguém se ferra agora logo na pré-temporada e você não tem uma peça de reposição à altura, como é que você faz? Então, assim, você tem que pegar os melhores jogadores disponíveis e as suas principais necessidades. Se você tem um center bom e o reserva dele é muito ruim, você tem que escolher um center. O quarterback dos Buccaneers não é um problema. E eles têm reservas. Eles não precisavam do Kyle Trask. Ah, eles estão construindo o futuro. O Kyle Trask não é o futuro. Mas eu vou ficar muito assustado se ele for o futuro. Então, acho que, para não dizer que a gente não falou mal, não criticou nada, não teve absolutamente nada errado, que o Tampa Bay Buccaneers é perfeito, é lindo, é maravilhoso, não. Eu acho que esse foi o ponto negativo aí da off-season. Mas, cara, convenhamos que é um ponto negativo bem menor do que os outros, né? Então, isso diz muito sobre o momento do Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady foi a escolha 199, filho. Quem é Tom Brady com Kyle Trask agora? Exatamente. E quantos além dele? Você lista ele mais um, né? Então, você lista ele e o Kurt Warner, só. O resto você não consegue listar, não. Kurt Warner nem foi draftado. Exato. Então, mas assim, é isso, né? É aquela coisa, tá? É aquela parte do corpo virado para a lua. Então, difícil acontecer. Muito bom, senhores. Vamos falar do campeão da divisão o ano passado, que infelizmente não ganhou o Super Bowl. Mas vamos falar do time do nosso amigo Marcão, New Orleans Saints. Ano passado fez. Coloca a música de choro aí, vai. A música então. Vamos lá. Ano passado. Qual é essa? Do Titanic. A da flauta, da flautinha, né? Jesus amado. Mas fala aí, Marcão, é seu time. Fez 12-4 ano passado, campeão da divisão, mas infelizmente agora perdeu bastante gente, né, cara? O que você espera do seu time? Marcelo, eu acho que a pergunta é: o campeão voltou? Interrogação. Esse ano não vai ser 12-4 porque tem um jogo a mais. Então será 11-6, Rodrigo? Interrogação. Cara, sim, é o seguinte. Vocês querem que eu faça com emoção ou sem emoção? É o primeiro, assim, a gente tá órfão, né? A gente sabe disso. É muito ruim o adeus. O Rodrigo, quando teve que dar adeus pro nosso tio Peyton, sofreu. O Vini também teve que dar esse adeus, né? O Marcelo está em vias de divórcio com o grande do time dele. E aconteceu de um jeito até muito triste, mas o cara é um dos maiores ídolos da história de um clube, de um time na NFL, isso não é para qualquer um. E a gente tem que valorizar muito tudo que o Drew Brees fez pelo time, mas a vida tem que continuar. A gente tem o time capitaneado por dois quarterbacks que, no final das contas, os dois não dão um quarterback. Mas a gente também tem que pensar que nos últimos anos o Drew Brees não estava jogando no mesmo alto nível. Nos últimos anos, não, vamos ser justos. Há 2 anos atrás ele até estava jogando bem, mas o último ano foi um ano bem complicado, então ele já estava até treinando a transição para jogar meio um pouco mal para treinar os novos que estão vindo. James Winston, primeira escolha de draft há 5, 6 anos atrás, hoje é um arremedo de quarterback, não sabe, a gente não sabe a que veio. Eu li muita coisa sobre gente otimista com ele, mas eu acho que eles estão tentando iludir o torcedor, e a gente tem que ter um pouco de pé no chão de saber que todo time precisa dessa reconstrução, sabe? Muitos times tiveram esse sentimento. Não vai acontecer todo dia de um cara chegar e fazer o que o Tom Brady fez o ano passado em Tampa Bay. Então a gente tem que pensar nisso. Taysom Hill não é realidade, não é resposta para o que o Orleans Saints precisa. Além de tudo, foi assim, o time sempre viveu na ponta da navalha, né? O cap muito alto, o salary cap gigantesco, o Michael Looney acabou fazendo algumas besteiras é fácil falar agora, né? Com a obra pronta, o Vini é arquiteto, sabe sobre isso.
mas a gente sempre pensava, não, esse ano a gente vai gastar bastante, porque é o último ano do Drew Brees, o último ano do Drew Brees, é o último ano do Drew Brees, ele merece. Michael Thomas jogou bichado falando isso também, e aí acabou prejudicando o bom jogo que ele tinha, porque eles queriam dar um último Super Bowl para o Drew Brees e não aconteceu. E aí a gente acaba pagando o preço por isso. Hoje o time é um time que é falido, eu posso falar isso, é um time falido. O cap do Saints é um buraco que não tem fim. Quanto mais os caras tentam, pior fica. E acabou, assim, a Free Agency é um retrato muito disso. Até peguei algumas informações aqui. O Saints teve que se desfazer de muita gente. Com a saída do Drew Brees, eu falei, gente, então beleza, nós vamos ganhar mesmo, né? Vamos recomeçar. E a gente ainda tomou uma facada, porque o nosso um dos grandes rivais, com um time maravilhoso, acabou conquistando o título que a gente tanto lutou e não conseguiu. As saídas, para mim, saída mais sentido é o Trey Hendrickson. Cara, 13,5 sacks na temporada passada, jogando extremo alto nível depois de 4 anos de liga, e acabou indo para o Cincinnati Bengals. O Saints não tinha como cobrir o valor que o Cincinnati tinha para pagar para um cara que é tão talentoso, e eu acho que ele vai se dar muito bem lá em Cincinnati. E aí as saídas que a gente já sabe, né? Manuel Sanders, Noah Alexander, Shane Rankins, o Janodd Jenkins, o Jared Cook, o Nick Easton. O Noah Alexander, eu acho que ele pode até voltar. Existe um forte indício que ele deve voltar para New Orleans. E as reposições, elas não foram no mesmo nível. Isso é uma coisa que preocupa bastante. E aí acaba aquela distância para o topo, que o Saints normalmente era considerado contender para eventualmente final de conferência ou então chegar ao Super Bowl. Hoje isso não passa de uma ilusão, isso não existe, não há possibilidade. Chegar à pós-temporada é um caminho muito difícil para o New Orleans Saints hoje em dia. Ainda mais com a evolução do Tampa Bay e os times da NFC jogando num nível melhor. A gente tem a NFC Oeste com alto nível gigantesco. A gente tem a dúvida se o Green Bay vai ter o Aaron Rodgers ou não, e aí ele eleva esse gargalo. Então, assim, um time que tinha potencial para ser campeão nos últimos anos, que a gente sabe que isso aconteceu, no ano que a gente perdeu para o Rams, foi uma questão de uma falta que não foi marcada, a gente ia vencer ou não, isso a gente não sabe. Tiveram alguns azares no percurso, a gente brinca muito, o Rodrigo brinca muito com isso, mas é verdade. Aquele jogo contra o Minnesota Vikings foi uma judiação, a gente sofreu muito, mas era para ser. O Vikings era um time extremamente competente, muito forte, Stephon Diggs jogando muito. E aí, assim, na última temporada a gente tomando aquela cacetada e choque de realidade de ter vencido na temporada regular de um jeito tão eficaz, assim, com tanta propriedade, chegando na pós-temporada, tomando aquilo que considero o Saints um time tão amarelão. Eu espero um time que tem muitos jogadores talentosos. A gente sabe que tem isso, né? A gente tem um ataque talentoso no New Orleans Saints. Eu acho que o Dante Harris é um jogador interessante. Alvin Kamara dispensa apresentações. O jogador que em 2020 fez 6 touchdowns num jogo e só não fez 7 porque sacanearam ele. Alvin Kamara, que há 2 anos atrás foi mais ou menos o que o McCaffrey fez com o Carolina, ele fez em Saints no New Orleans. E assim, eu não espero que ele não seja um bust, mas eu acho que ele não é tudo aquilo que ele foi. Eu acho que o Drew Brees deu uma valorizada nele. O Rodrigo fala muito sobre isso. Mas ele vai ser um bom jogador. Eu não sei se ele vai passar desse nível. Então a gente tem que esperar. E esperar essas duas interrogações que a gente fala tanto. Tyson Hill, que é um jogador coringa, ele é importantíssimo correndo com a bola. Às vezes, para mim, correndo com a bola mais do que passando, isso é óbvio. E o James Winston, que para mim, a gente... É até engraçado, eu tô falando sério, não estou brincando. Eu acho ele um jogador talentoso, só acho ele um jogador irresponsável muitas vezes, com escolhas erradas que acabam prejudicando uma carreira que poderia ser melhor. Eu não estou falando, por exemplo, ele saiu de Tampa Bay, também foi Buccaneers, foi campeão logo depois. E ele é um cara que foi escolhido na primeira rodada para ser o franchise quarterback da equipe e nunca foi. Ele jogou com o Mike Evans, jogou com o Goldwyn, ele jogou com jogadores interessantes lá e acabou não apresentando isso no time lá de Tampa. Então, assim, é um ponto de interrogação. Eu acho que ele pode fazer uma campanha não vergonhosa. Eu vou arriscar na minha previsão. Eu acho que o Saints vai ser o segundo colocado na NFC South e não vai passar, infelizmente, né, com dor no coração, não vai passar para a pós-temporada, mas até a última rodada vai ter chance. Eu acho que, de verdade, é um pensamento que eu tenho. É um time que é raçudo, perdeu o melhor jogador, que é o Drew Brees, mas é um time que tem boas peças.
é um time que pode mostrar muita coisa na temporada. A defesa do Saints, ela dá uns apagões que eu acho que muito menos com... ela é uma boa defesa, é uma defesa interessante, só que os apagões que ela dá durante o jogo acabam prejudicando o decorrer do time como um todo, porque o time precisa de defesa, obviamente. Então, se a defesa se ligar e o Sean Payton for um pouquinho menos louco, eu acho que a gente tem possibilidade de ser o segundo colocado e buscar um wild card. Eu acho que é possível? De verdade, não acho. Mas eu vou lutar para isso e eu quero que aconteça. Vamos torcer. Sobre o calendário, rapidinho, para os meninos falarem também, a gente tem Green Bay na primeira rodada com um ponto de interrogação, que eu acho que mesmo que o Aaron Rodgers venha, não vai jogar, então pode ser vencível. Vamos ter New England Patriots, vamos ter Washington Football Team, que tem uma defesa fantástica, então a gente precisa ter atenção. Os jogos na divisão, que são um ponto de interrogação também. Para mim, eu acho que é o time que é o mais ponto de interrogação da liga hoje, é o New Orleans Saints, para todos os outros times. Vamos pegar o Tennessee com o Julio Jones, então nós vamos dar uma cacetada, porque o Julio Jones é uma puta de um freguês do Saints. E vamos ter o Dallas, que tem prospecção de ser um time melhor. Então, eu acho que é um calendário razoável para um time que precisa se reconstruir. A gente tem que lutar e pensar como torcedor, agora pensando como torcedor, com um time que tem chance de chegar à pós-temporada. Mas eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer. E logo depois, a gente, como wildcard, vamos pegar um time mais forte e pode tomar uma pancada que é muito pior. Boa, Marcão. Aí, quando Mas a como gente vai vocês falar... são meus amigos, como vocês são meus amigos, todos vamos torcer para que a gente vença o Tom Brady. Vamos lá, Rodrigão. Não? Marcão, eu posso até torcer, jogar a torcida fora. Mas, ô Rodrigão, a sua energia positiva, assim, a mãozinha assim, cada passe do Winston, vai valer muito, vai fazer toda a diferença, Jesus. cara. Acredite Marcão, em mim. olha os quarterbacks do meu time. A minha energia positiva tem que estar 100% focada em dele, porque senão não vai dar certo. Mas o Bridgewater é um bom jogador, meu querido. A gente entregou ele para vocês aí, para vocês se esbaldarem. Mas, gente, não é Dragon Ball, não, para ter de Kidama aí. Vou juntar as esferas do dragão aí para fazer uns 5 anos atrás o Drew Brees aí, você vai ver se a gente não ganha essas coisas todas. É bom, é bom. Quando a gente está falando de uma divisão onde temos um torcedor que faz parte do nosso quarteto aqui, a gente deixa ele ser torcedor quando ele vai falar, né? Ainda mais um torcedor tão sonhador, né? Pouco sonhador. Não, é bom, é bom. Faz sentido, Marcão, faz sentido. Mas fala aí, Rodrigão. Você acha que Sean Payton leva esse Saints agora sem o vovô Brees para o Super Bowl? Não, Super Bowl não leva nem para os playoffs, imagina para Super Bowl. Vocês dois peguem leve com esse time maravilhoso. Não, sendo honesto, assim, eu acho que o Saints fez a escolha do win now nas últimas 2 temporadas e agora vai pagar o preço disso. James Winston, tem muita gente falando que não, ele parece ser um outro jogador, ele parece ter uma mentalidade diferente e tal. Só que aquela coisa, assim, todo mundo que você ouve falar o quê? Cito quem? Alguém dentro do Saints e tal, não sei o quê. Gente dentro do Saints não vai virar e falar assim, não, o Winston não está vindo bem. Porque se não for com o Winston, o Taysom Hill é pior aqui do que o James Winston, não é a solução. Então você precisa encher a bola do cara. Só que vamos lá, o Saints perdeu seus 2 principais wide receivers da temporada passada. Tá? O Emmanuel Sanders saiu e o Michael Thomas vai precisar fazer uma cirurgia que, sendo otimista, ele vai perder os primeiros 5 jogos da temporada. Sendo realista, como tem alguns falando, ele só volta em novembro. Em novembro já passou metade da temporada. Então, assim, a gente tem que levar em consideração essas questões, esse lado aí do ataque. O Alvin Kamara pode render bem? Pode. Vai ser a grande solução do time? Depende. Se botar tudo nas costas dele no começo da temporada, não vai aguentar. Quem que o Saints tem agora de tight end? Entendeu? É confiável, não é? Troutman. O Troutman e o Nick Vanette não são confiáveis. Não. Entendeu? Então, assim, fica complicado. Acho que as grandes questões do Saints foram algumas renovações, o que tem de positivo nessa off-season. Marshawn Lattimore renovou um cornerback, né? O Marcus Williams, safety, o homem do teco no vazio, mas principalmente o Ryan Rancic, que é um cara de linha ofensiva extremamente importante, é quem ajuda nas corridas do Alvin Kamara. Para uma breve explicação para quem não entende das posições, eu vou tentar fazer um vídeo para explicar aqui no canal.
Mas o right tackle geralmente é o tackle responsável por abrir espaço para a corrida. E o left tackle é o jogador responsável por proteger o quarterback. Grosso modo, não é 100% assim, tal, mas basicamente é isso. E se a gente vê um Alvin Kamara se dando muito bem, é pela capacidade do Ranks em abrir espaço para ele também. Tá? Não é só o talento do Kamara, tem um bom trabalho de linha ofensiva aí. Então, assim, esses fatores são importantes. Mas, cara, é um time mais fraco em relação à temporada passada. O draft, para mim, principalmente o primeiro dia, foi desastroso, sabe? Tudo bem, perdeu o Trey Hendrickson, que era um grande jogador, mas, cara, você ainda tem o Cameron Jordan, você tem o Marcus Davenport, que foi uma escolha de primeira rodada do Saints 3 anos atrás. Acho que até mais, não sei. Mas, assim, você não precisava de draftar um jogador naquela posição. E você draftou ainda mais o Peyton Turner, que, ok, tem características boas e tal, não sei o que, mas ninguém apostava que ele ia sair na primeira rodada. E apostavam que outros defensive ends poderiam sair antes dele. Então, assim, foi um desperdício de escolha. Um time que tinha 6 escolhas só no draft. Um time que tinha um problema de salary cap, estava perdendo muitos jogadores, precisava reforçar principalmente a sua secundária, e linebackers e secundária, e não fez isso na primeira escolha. Reforçou a posição que menos precisava reforçar. Fica difícil de acreditar que o Saints tem a chance de playoffs. Eu entendo o Marcão, o lado do torcedor fala um pouquinho aí quando ele fala que vai brigar pelos playoffs até a última rodada, mas acho que o Saints aí, até a metade da temporada, a gente já vai ter uma ideia de que o Saints pode até ter uma campanha boa, porque é um calendário fácil, relativamente fácil, é o 11º calendário mais fácil da liga, média de 48,3% dos adversários em 2020. Mas, cara, fica muito difícil de acreditar que vai chegar realmente em playoffs e vai ter alguma chance. Acho que é muito difícil, não enxergo qualidade no Saints nesse momento para isso. Podem surpreender. Sendo sincero, torço para que surpreendam, porque seria interessante você ter adversários para o Buccaneers nessa divisão. Mas, cara, acho muito pouco provável, muito pouco provável. E aí, Boa. Vini, Fecha aí, que Vini. enxerga? Termina isso daí. Você é mais time Marcão ou você é mais time Rodrigo? Eu acho que a gente tem que ser realista aqui, exceto com os nossos times. E claramente foi o caso do Marcão. Então, eu tô com o Rodrigo nessa. Eu acho que. Aí, vocês já falaram bastante, Eu acho que a Free Agency foi muito mais saídas do que entradas de jogadores. Como o Rodrigo falou bem, o time foi para esse all-in, não deu certo. E aí, eu acho que para finalizar, então, só para a gente fazer um exercício, já que a gente citou o USA Today, a projeção, né, do NFC South para esse ano é Bucks 14-3, Panthers 8-9, Saints 8-9, Falcons 5-12. E eu acho que é bem por aí. Eu acho que a posição principal do time, né, de quarterback é uma posição que a gente vai ver efetivamente agora quem é o James Winston, depois de ter aprendido com o Brees, né, esse tempo, de ter observado e talvez aprendido a principalmente cuidar melhor da bola, tomar decisões mais acertadas, porque a quantidade de interceptações que ele teve nos últimos anos foi assim assustadora, né? Então, e sempre fica, eu acho que o Saints precisa se decidir, mover logo essa questão do Taysom Hill. Você não pode ficar toda vez que um cara tá ali, mas entra o Taysom Hill e vai, não sei o que, uma coisa ou outra, mas eu acho que, assim, isso vai ser uma vulnerabilidade desse ano, porque você tem um quarterback que tem uma história desse, e aí você tem o Taysom Hill que de vez em quando faz uma gracinha, mas que, sinceramente, convenhamos, nunca jogou um jogo inteiro ou para a gente poder dizer que é um cara, né? É fácil quando você tem. Não é fácil, gente, é difícil, mas assim, quando você não tem a pressão de jogar um jogo inteiro, né? Quando você não tem. Então, assim, mas eu acho que tem que mover isso logo, porque isso vai ser uma pressão nessa posição. Enquanto não. Não, o Taysom Hill é esse cara. Tudo bem que ele seja versátil,
mas, tipo, não dá para ficar cogitando, ou investe, enfim, o time que sabe, mas assim, tem que virar essa página e definir essa situação. Acho que é um time que vai passar por uma questão de uma insegurança após o grande ídolo sair. Eu acho que a gente teve poucas transições que eu me recordo desde que eu acompanho o NFL, de grandes ídolos saindo dos times e os times conseguindo ter uma... Eu vou falar clássica, porque o Peyton Manning saiu para a entrada do Andrew Luck, que, claro, entrou cometendo erros, mas conseguiu manter o time no patamar alto. Mas você vê o Patriots depois do Brady sair, a gente vai ver o Packers depois do Rodgers sair, a gente vai ver agora o Saints depois do Brees sair. Então, assim, além de todas essas questões que a gente conversou, você está perdendo o maior jogador dos maiores jogadores da história do seu time, né? Então, assim, isso afeta. Na hora que você pisa em campo para essa temporada após, não tem como afetar. Afeta a torcida, afeta a segurança do time, afeta tudo. Eu acho que a gente vai ver um Saints turbulento nessa temporada. Boa, Vini. Boa, senhores. É isso mesmo. Eu acho que o Vini sintetizou bem aí, até pegando o US Today. Eu também vejo Carolina Panthers ligeiramente à frente de New Orleans Saints, mas Tampa liderando realmente a divisão. Maravilha, senhores. Resumindo, foi isso dessa NFC South que falamos neste programa. Beleza, Rodrigão, considerações finais, manda aí. Só agradecer todo mundo que está escutando e assistindo a gente. Eu pretendo fazer sim uma série sobre as posições da NFL também aqui, gravar uns videozinhos, é fácil de explicar e agora eu consigo organizar meu tempo, então vamos lá. Camisa aqui do Cartas Abertas, um abraço a todos e vamos que vamos, beleza? Até a próxima, galera. Valeu, Rodrigão. Vini, manda aí, abraço. Um abraço a todos, pessoal. Esse programa está mais extenso, porque claramente vocês perceberam que a gente está no clima olímpico. Então, tá todo mundo aqui empolgado pra caramba, com o esporte falando mais que normal. Mas é isso. Um abraço a todos vocês. Neste momento, estamos acompanhando o skate no Olímpico e temos 3 favoritas brasileiras, hein? Então, isso é bom. Tá nas preliminares aqui, que é onde onde vai o pessoal que é difícil. Eu vou só apontar um negócio rapidinho, eu não sei se eu apontei depois que o Marcão acabou de falar, mas a fala do Marcão sobre o Saints, ela nos deu várias frases interessantíssimas para a gente, nos programas lá na frente, usar como flashback. E aí bota a fala do Marcão. Várias. Eu acho que se a gente aproveitar direitinho, dá para brincar aí com a edição. Boa. É que o Marcão leva a sério o negócio de ser clubista. Você quer que eu fale o James Winston MVP? Não, o que você acha? Alvin Kamara fará mais de 15 touchdowns, é bem viável, né? 20 touchdowns, velho. Sem quarterback, né, papai? É fácil, né? Corredor, meu filho, me ajude, deixa eu te ajudar. E nós vamos vencer o Tampa Bay pelo menos uma vez. Então, isso eu acho que pode estar no... Vamos lá. Só para vocês gravam isso aí, Rodrigo. Depois você pega os cortes do podcast aí, beleza? E vamos ver. E a gente vai ganhar do Tennessee para enfiar uma porrada na cara do Julio Jones, como sempre. E é um prazer falar de NFL com vocês. Eu gosto muito do New Orleans Saints. Agradeço todo dia ao Rodrigo por ter jogado essa sementinha para a gente conhecer sobre NFL. E aí, descobri esse grande amor aqui, que é esse time que me faz assistir esses jogos com tanta emoção. E, do mesmo jeito que o Vini gosta tanto do Colts, o Rodrigo gosta tanto do Patriots. O Rodrigo gosta tanto de Denver, e eu duvido que ele gosta. Ele gosta de pelo menos 30 equipes, ele gosta. Eu tenho certeza, 32, vai. E o Marcelão do Green Bay. E é isso aí que motiva a gente falar, é brincadeiras à parte. Eu vivi 5 anos da minha vida com o meu time sendo os maiores contenders da NFL e não ganhou nada. Então agora eu estou de azarão. Ou seja, New Orleans Saints,
campeão Super Bowl 2020 em 2022. É isso aí, eu só queria aqui falar isso aí no final do Marcelo, podcast. me permite uma parte? Fica à Como vontade. vocês? Eu queria dizer que aquele vídeo do Brady, tá? Suposto, né? A gente não sabe a veracidade ainda, a gente ainda vai esperar o detetive do Fantástico aí analisar, ver se é verdade ou não. Mas eu queria dizer que, se for verdade, a bola só encaixa porque ela está murcha, tá? Então eu queria deixar isso claro. Que Que polêmico. se a bola tivesse cheia, ela não encaixaria. Eu queria deixar isso Bem- claro aqui. bem E aí mostra colocado. toda a experiência do quarterback nesse tipo de situação. É por isso que o Jared Cook deixou a bola cair aquele dia também. Só por isso. Bem É pontuado. isso aí. A Bem Obrigado polêmico. a todos e A brincadeiras opinião à parte. É muito bom falar com vocês. A opinião dos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do canal. Com a gente. Valeu, Daqui a galera, pouco no a gente último fala. programa. Boa, senhores. É bom, descontraindo. É isso mesmo. Nós vamos falar Senhores. qual divisão semana que vem? Semana que vem, NFC deixa eu Norte. pegar aqui. Se não me NFC engano, é Norte. NFC Norte. É NFC isso aí Norte, mesmo. semana que vamos ver. vem. Eu quero ver vocês martelando o Marcelo. Quero ver. E semana que vem é bom porque a gente já vai ter passado aí o começo do Vai, o training training camp. É, e tá todo mundo esperando as notícias desse training camp. E essa semana é importantíssima aí pro Green Bay Packers. Ô, Mar, se o Aaron Rodgers treinar, você vem de bigodinho? vou pensar no seu caso. Obrigado, meus queridos. Valeu, galera. Obrigado por mais um programa. Aos que estão nos ouvindo também, muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, @outline.sports.br e no Twitter, @outline_sp. E quem está nos vendo já, a gente disponibiliza também no canal no YouTube. Compartilhem, deem um like no vídeo, se inscrevam aí no canal. Beleza? Galera, obrigado. Até semana que vem.